meu amor! Bom dia, bom dia, bom dia! Mais uma semana se iniciando, segunda-feira, terceira semana do mês de janeiro. A gente já tá na metade do primeiro mês do ano de 2023. E a única pergunta que fica assim pra eu fazer pra você é: você tá, de fato, fazendo as promessas que você mesmo prometeu pra você? Você tá fazendo o movimento ou, depois eu faço, né? Sempre pra depois. Não é depois, é agora. Não existe amanhã. A gente normaliza o amanhã, mas não existe o amanhã. Só existe o agora, né? Então, hoje, por exemplo, a gente pagou as contas de casa, graças a Deus. Eu agradeci a Deus por estar pagando as contas de casa no dia, né? Antes do vencimento. Porque mais de 70% dos brasileiros não conseguem fazer isso que eu fiz hoje. Então eu tenho que agradecer, eu tenho que ser grata pelo que eu tenho. Porque se eu sou grata pelo que eu tenho, eu abro o fluxo para que eu receba mais coisa. Agora, se eu não sou grata pelo que eu tenho e fico pedindo cada vez mais, eu vou me frustrar, porque Deus, na sua infinita bondade, Ele sabe que você não está pronto para receber o que você pede, né? Então, bora para mais uma mensagem do livro Médico Jesus. Toda segunda-feira a gente vem com uma mensagem desse livro para que a gente fale sobre ela e traga um pouco sobre comportamento. Toda quinta-feira às 21 horas no YouTube a gente tem o projeto Mova-se, que eu falo uma parábola de Jesus com mudanças de comportamento. Então é sobre espiritualidade, né? Sobre Deus, sobre beber a água direto da fonte e não beber mais a água do rio, né? A água que passa com pedras, com lixos e assim sucessivamente. Então vamos direto na fonte, fechado? Vamos ver a mensagem que tem para hoje do nosso Médico Jesus. Aqui. Para melhorar agora. A vitalidade divina se derrama sobre mim e auro em excelente disposição emocional. Liberto-me das cargas tóxicas do desgaste psicológico. Sou de procedência saudável. A doença é acidente de percurso, que não me impede a marcha. Sadio e confiante avanço, vitalizado pelo hábito da fonte geradora de vida. Bom dia, Mandes! Então, bora ler aqui. Se você se sente abatido, faça alguma coisa para sair desse estado de prostração íntima. Isso é um veneno perigoso para a sua saúde. Você não precisará de grandes feitos para espantar a apatia. Levante-se logo da cama ou do sofá e experimente. Por exemplo, tomar um banho, fazer uma prece, ler algo edificante, ouvir ou cantar uma canção agradável, conversar com um amigo, caminhar por 10 minutos no quarteirão de sua casa ou dar pelo menos alguns passos em volta da sua cama se tiver adoentado. Modificar a posição de alguns móveis na sua casa, prestar um favor a quem passa por mais dificuldades do que as suas, fazer uma lista de todas as coisas boas que já lhe aconteceram, limpar suas gavetas, engraxar os sapatos, cultivar uma flor ou um jardim, dar uma boa risada. O importante é interromper o quanto antes o circuito da melancolia, fazendo algo de bom por si mesmo, a fim de que Deus não o encontre de braços cruzados esperando a morte chegar. Uou, que mensagem bonita, né? E é exatamente isso que eu acabei de falar na hora que eu abri a live. Tudo que a gente está passando hoje foram sementes que nós mesmos plantamos. Então a gente tem que logo descruzar o braço, aceitar o mais rápido possível que a colheita não é da forma como a gente imaginou que seria e começar a plantar sementes diferentes, né? Se a gente for parar para analisar, gente, viver a vida é muito simples. É muito simples. É só eu me amar, eu me cuidar, eu me colocar em primeiro lugar, né? Mas sempre entendendo que antes de mim vem Deus. Então Deus, na sua infinita bondade, cuida da gente, cuida da minha família, cuida de tudo. Dos meus bens materiais, Ele me empresta, Ele faz tudo. Eu me coloco em primeiro lugar para que eu possa ser uma mãe generosa, uma mãe amorosa, porque se eu não me cuidar, eu não consigo ser uma mãe amorosa. Se eu não me cuidar, eu não consigo ser uma esposa saudável. Então é extremamente importante que a gente descruze os nossos braços. Normalmente, quando a gente tá aflito, tá pedindo por algo, a gente tá com o braço cruzado, porque quem tá em movimento não pede, agradece.
Olha que interessante. Porque quem está em movimento vai olhando o que pode ser melhorado no meio do processo. O que acontece é que o ser humano hoje, ele prefere as coisas de forma imediata. Então ele prefere ganhar tudo de forma imediata do que perder algo agora para ganhar no futuro. Afinal, né, o futuro não existe, ninguém pensa no futuro. Mas uma hora a conta vai chegar para você. A conta da sua saúde, a conta da sua família, né? Então, é extremamente importante que a gente entenda de uma vez por todas que Deus, né, Mestre Jesus é o nosso Pai. Então, por que eu venho falando tanto de Jesus? Porque na minha visão, Jesus é o único que a gente pode modelar de comportamento. Porque ele não contentava todo mundo. Jesus nunca contentou todo mundo. Ele foi perseguido. Ixi, tem N histórias. Mas o que acontece? Ele nunca fugiu do foco dele. Ele nunca fugiu da clareza que ele veio pra cá. Que é o que a gente faz na primeira pedra no nosso caminho, a gente já resolve mudar de caminho. Eu recebi uma mensagem agora de uma pessoa que disse assim: Bea, eu tô fazendo o que você fez de atender, né, de querer atender meia hora, mas algumas pessoas, eu falei com algumas pessoas, mas ninguém marcou. E eu disse pra ela: continua. É amor ao próximo. Se você não quer marcar, tá tudo bem, outro vai querer. Mas eu não posso desistir no primeiro não. Eu tenho que tomar pelo menos uns 100 nãos pra receber um sim. Essa é a vida de adulto. A criança, ela fica torvando. Não. Até que a mãe fala sim. Então a criança, ela tem amor próprio. Por quê? Quando ela quer uma coisa, ela vai até o fim. E normalmente ela consegue. Por que a gente perde essa força, essa resistência na real? Porque não é força, é resistência. As coisas quando estão muito, muito fortes, muito pesadas, elas estão erradas. Tem alguma coisa errada no caminho. A vida, né, a vida ao lado de Deus é uma vida leve, é uma vida de amor, é uma vida de paz, é uma vida de fluidez, é uma vida de certezas e não de dúvidas. Hoje no Evangelho do Lar da Manhã, a gente leu a passagem, né, que um homem se ajoelhou no pé do Mestre Jesus e disse: Senhor, salva o meu filho, que ele tá com um demônio dentro do corpo dele. Os seus apóstolos já tentaram fazer esse movimento, mas eles não conseguiram salvar o meu filho. E aí Jesus foi lá, né, fez uma oração e salvou o menino ficou bem, né, rapidamente. E aí os apóstolos perguntaram: Jesus, por que o Senhor consegue fazer isso e nós não? E aí ele fala: homens de pouca fé. Se a sua fé for do tamanho de uma mostarda, você vai conseguir mover uma montanha daqui para lá e de lá para colar. Só que o que acontece? A gente não tem fé. A gente não acredita no que a gente não vê. A gente fala que a gente tem fé, mas são nas nossas provas e nas nossas expiações, nas dificuldades da vida, que a gente percebe: será que a gente tem mesmo? É naquela hora... Oi, Fê, bom dia. É naquela hora que a gente tá passando por uma dificuldade, por exemplo, tem um monte de conta pra pagar e eu tô fazendo o meu trabalho, tô fazendo, mas eu não tenho dinheiro. É aí que entra a fé. Porque se eu tô fazendo o meu máximo ali, eu preciso ter fé e entender que vai chegar, que vai dar certo. Mas é óbvio, se eu estiver fazendo o meu máximo. O que acontece com a maioria das pessoas, não faz nem o mínimo e quer que Deus resolva o resto das tretas. Não é assim. Eu faço o meu máximo em todos os níveis e abro mão que o resultado acontece. Então, quando eu paguei as minhas contas hoje de manhã, eu agradeci a Deus cada conta que eu tava pagando. Só que às vezes você paga as suas contas e pra você já é tão normal ter dinheiro que você não agradece. É tão normal pra você ir num supermercado que você não agradece. Olha pro seu lado. Pode ser normal pra você, na sua vida, e que assim continue sendo. Mas você tem que agradecer, meu anjo. A gente precisa entender que muitas das coisas normais que acontecem na nossa vida são normais para 3% da população brasileira. E isso não te coloca em privilégio, não é sobre isso. Mas eu tô dizendo para que você agradeça ao Pai. Para que você agradeça de fato a espiritualidade.
Lembrando que tudo o que eu falo aqui é sobre Deus, não é sobre religião. Porque a religião, ela tem regras que você precisa seguir. E ok, algumas pessoas precisam dessas regras para entender o caminho. Tá lindo. Cada um se encaixa onde tem que se encaixar. Mas eu aqui venho com a voz direto da fonte. Eu venho com a voz da espiritualidade, sem regra. Gente, a única regra que a gente tem que seguir é amar teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É só sobre isso. A gente complica tanto a vida. Tanto. Pra quê? Pra que complicar desse jeito? Pra que ficar se batendo, se comparando com a vida do amiguinho do lado? Ei, olha pra sua. Olha pro seu passado, olha pro seu presente. É o que vai acontecer no seu futuro. O que você tá fazendo agora é o seu futuro. Se você permitir que essas palavras entrem no seu coração e criem raízes, assim como a parábola do semeador diz, você vai colher frutos sobre isso. Porque quando você for comer, por exemplo, uma crepioca, você vai agradecer. Quando você for tomar um copo d'água, você vai agradecer. A gente só tem motivos de agradecimento nessa vida, por pior que seja a sua situação. E aí você pode estar ouvindo isso e falar, é fácil ela falar. Ela trabalha, ela tem dinheiro, ela tem saúde, a filha dela está evoluindo, a mulher dela trabalha. Tá tudo bem. E aí eu te falo assim, não julgues. Porque se pra você a minha vida é fácil, vem viver na minha pele. Entenda uma coisa, sempre a vida do outro vai ser melhor que a sua, se você não estiver no nível de gratidão. Você sempre vai se comparar. Mas cada um vive o resultado das suas escolhas. Ontem eu tava num evento e tava falando sobre como a gente conseguiu, né, sair das dívidas e tal. E aí algumas pessoas, elas simplesmente se fecharam. Porque eu tava falando algo ali, onde eu disse assim, eu tive que abrir mão de eventos familiares, de momentos em família, porque infelizmente a minha família é uma família que ela me prende, ela não me impulsiona. Então, se eu continuo ali, eu tô sendo muito passiva em continuar vivendo a vida que eu tenho. Então, eu preciso abrir mão imediata de prazeres imediatos para que eu tenha resultados permanentes. Se eu fico nos prazeres imediatos, os resultados permanentes eles não vão acontecer. Só que quantas pessoas que você conhece, ou você mesmo, né? Você abre mão de prazeres imediatos para resultados permanentes? Você abre mão de ir numa festa agora porque você sabe que você está devendo e você não quer aumentar a sua dívida? Você abre mão daquele lanche porque você quer emagrecer e você quer focar na sua saúde? Você abre mão de ficar sentado assistindo Netflix para fazer uma atividade física? Então, todas as vezes que você for fazer algo, eu quero que você pense, Jesus faria isso? Gente, é só pensar nisso. Jesus faria isso? Não. Então você vai fazer? Porque se Deus bater na tua porta agora e falar, bora, bora Fernanda, vamos, você acabou sua vida agora, vamos. Aí você vai falar assim, eu vou fazer minha mala. Peraí, Deus, eu vou fazer minha mala. Ele fala assim, não, tua mala já tá feita. Aí ele chega com a sua mala pronta pra você. E aí ele te fala assim, bom, tudo que você vai levar tá aqui nessa mala. Aí você fala, mas o que tem nessa mala aí? Daí ele fala, todo o seu desenvolvimento moral, intelectual e espiritual, é isso que você vai levar. Sua mala estaria cheia ou vazia? Você é o tipo de pessoa que se desenvolve e aplica o que você aprende? Ou você é o tipo de pessoa que só vai acumulando obesidade mental e se achando cada vez mais incapaz? E a maioria das pessoas está nesse nível. Então, é um movimento que, assim, independente do que você está passando, agradece por você estar ouvindo essa mensagem agora.
Eu sou muito grata por poder estar aqui toda segunda-feira de manhã. A Andressa tá ali, ouvindo a mensagem, né, filha? Então é um movimento de agradecimento, fechado? Essa semana eu quero que você lembre de agradecer. Agradecer tudo o que você tá fazendo, que você já normalizou na sua vida. Seja pagar uma conta, seja almoçar, seja jantar, seja tomar um copo d'água, respirar. Agradece, agradece. Porque se você não agradecer, você não abre o fluxo da vida para sua vida, meu anjo. Tá bom? Para de romantizar. As coisas são mais simples do que parecem, mas você precisa entender esse caminho. Você precisa aceitar o caminho para que você possa, de fato, abrir novas possibilidades para sua vida. Fechado? Então vamos fazer uma oração final e aí eu vou pedir para você encaminhar essa mensagem para uma pessoa, ou duas ou três. Encaminha essa mensagem, vamos fazer essa mensagem de Deus chegar em mais pessoas, porque eu tenho absoluta certeza que existem algumas pessoas que não se encaixam mais em religião nenhuma e estão sedentas da palavra. Só que entenda uma coisa, quando eu trago a palavra aqui, eu tô sendo um instrumento da espiritualidade para que isso aconteça. Eu tô trazendo de um livro, eu tô pegando na fonte, entende? Então quando você ouve essa palavra, que você ouça com a voz do seu coração e que você permita que essa palavra entre em você e crie raízes para que ela não morra. Porque o bom semeador é aquele que permite que a palavra de Deus entre e crie raízes para que ele possa levar esses frutos para outras pessoas. Para que um dia você veja uma pessoa em desespero e você lembre ela de agradecer que ela só está em desespero porque ela está viva. Porque se ela tivesse morrido, ela não estaria em desespero. Nossa, é sobre isso, gente. É sobre agradecer até na pior merda da vida. Porque se a gente tá passando por aquilo é pelo nosso amadurecimento moral. A gente tem que passar. O pai não vai dar uma tesoura pontiaguda para uma criança de 3 anos, porque ele sabe que vai se machucar. Deus faz isso com a gente também. Ele não vai dar aquilo que a gente não consegue administrar. Só que pra gente aprender a administrar uma tesoura pontiaguda, a gente precisa amadurecer e entender que aquilo machuca. Tá? Então assim é no pequeno, assim é no grande.